Giuseppe, de 78 anos, refletia sobre seu tempo no exército. Aos 18 anos, ele se alistou cheio de sonhos e um senso de dever. A viagem até o campo de treinamento foi uma mistura de ansiedade e excitação. A realidade do treinamento militar o atingiu como uma onda avassaladora. Os primeiros dias foram brutais, lembrava Giuseppe. Acordávamos antes do amanhecer, enfrentando o frio cortante e a exaustão física. Cada exercício era um teste de resistência mental e física. Conheci Mário nesses dias difíceis, um jovem com um sorriso contagiante. Mário tornou-se rapidamente seu melhor amigo. Vamos sair dessa juntos, Giuseppe, ele dizia. Seu senso de humor iluminava os dias sombrios. Compartilhavam histórias de casa e sonhos de um futuro melhor, criando um vínculo inquebrável. O treinamento intensificou-se e a camaradagem entre os soldados cresceu. Enfrentaram desafios físicos extenuantes e testes táticos rigorosos. Cada dia os preparava para a realidade brutal da guerra. A primeira missão de combate veio mais rápido do que esperavam. Nada os preparou para o caos do campo de batalha. Os sons ensurdecedores dos disparos e o cheiro de pólvora encheram o ar. Giuseppe viu colegas caírem ao seu lado, o horror nos olhos deles refletindo seu próprio medo. A adrenalina os mantinha em movimento. Em meio ao caos, Mário e Giuseppe encontravam momentos de humanidade. Durante uma patrulha, resgataram uma família escondida em uma casa em ruínas. Estamos aqui para ajudar, Mário disse, acalmando as crianças assustadas. Esses momentos lembravam-nos do motivo pelo qual estavam lutando. As batalhas tornavam-se mais intensas e a linha entre o amigo e o inimigo, mais tênue. Uma noite, seu pelotão foi emboscado. Cuidado! Gritou Mário enquanto se protegiam atrás de uma parede destroçada. A troca de tiros foi feroz e desesperada. Conseguiram repelir o ataque, mas com grandes perdas. Mário sofreu um ferimento grave. Não vou te deixar, amigo, prometeu Giuseppe enquanto o carregava para a segurança. Os dias seguintes foram uma luta pela vida dele. Os médicos fizeram o possível, mas a recuperação foi lenta. Enquanto Mário se recuperava, Giuseppe liderava missões com um novo grupo. Em uma dessas missões, encontraram documentos inimigos que revelavam planos de um ataque massivo. Precisamos informar o comando, disse um dos soldados, o medo evidente em sua voz. Conseguiram transmitir a mensagem a tempo, mas o preço foi alto. Enfrentaram uma ofensiva feroz, lutando para defender suas posições. O som das explosões e o grito dos feridos tornaram-se sua trilha sonora. A batalha parecia interminável. Mário retornou ao campo, ainda debilitado, mas determinado. Não vou ficar parado enquanto vocês lutam, ele insistiu. Juntos, participaram de uma missão para destruir um depósito de munições inimigo. O sucesso da missão foi crucial para enfraquecer o inimigo. Durante uma patrulha noturna, foram surpreendidos por um ataque de artilharia. Corram para o abrigo, gritou Giuseppe, mas nem todos conseguiram. Viu amigos serem levados em segundos. A dor da perda era insuportável, mas não havia tempo para lamentar. A cada missão, o risco aumentava. Receberam ordens para infiltrar uma base inimiga e sabotar suas comunicações. Isso pode virar a maré da guerra, disse seu comandante. A operação foi um sucesso, mas saíram com mais feridos e mortos. Numa das missões mais perigosas, tiveram que atravessar uma ponte fortemente vigiada. Não podemos falhar, disse Mário, determinado. Conseguiram atravessar, mas foram descobertos. A fuga foi frenética, com balas zumbindo ao seu redor. Mário e Giuseppe conseguiram se esconder numa caverna até o perigo passar. Não sei quanto mais podemos aguentar, ele confessou, exausto. Temos que continuar, por aqueles que perdemos, respondeu Giuseppe. O espírito de luta ainda ardia neles. Receberam ordens para resgatar um grupo de prisioneiros. Esses homens sabem informações vitais, disse o comandante. A operação foi um sucesso, mas Mário foi gravemente ferido novamente. Vai ficar tudo bem, mentiu Giuseppe, tentando manter a calma. Conseguiram resgatar os prisioneiros e Mário foi levado de volta para tratamento.
Cada dia na linha de frente era uma batalha pela sobrevivência. As histórias dos prisioneiros resgatados eram aterradoras, mas suas informações ajudaram a virar o jogo. A guerra se intensificava, e cada vitória vinha com um custo alto. Durante uma ofensiva, Giuseppe foi capturado. "Não vou te deixar, Giuseppe", disse Mário enquanto organizava uma missão de resgate. Suas palavras ecoaram na mente de Giuseppe enquanto suportava o cativeiro. Foi submetido a interrogatórios brutais, mas manteve a esperança. Sabia que Mário viria. E ele veio, liderando uma equipe em uma ousada missão de resgate. "Vamos te tirar daqui", disse Mário, cortando suas amarras. A fuga foi caótica, mas conseguiram. De volta à segurança, Giuseppe recebeu tratamento e se recuperou. "Devemos continuar lutando", disse Mário. A determinação em seus olhos era inabalável. Cada batalha era uma nova prova de sua coragem e resiliência. O fim da guerra ainda parecia distante. Durante uma missão de reconhecimento, descobriram uma fábrica de armas inimiga. "Isso pode mudar tudo", disse Mário. Planejaram uma operação para destruí-la. A infiltração foi difícil, mas conseguiram plantar explosivos e causar uma destruição significativa. A operação teve sucesso, mas Mário foi ferido novamente. "Você precisa descansar", disse-lhe Giuseppe, preocupado. "Não posso, não enquanto a guerra continuar", respondeu teimosamente. Sua determinação era admirável, mas também perigosa. O inverno chegou, trazendo novos desafios. "As condições são insuportáveis", reclamou um dos soldados. O frio era implacável, e o terreno traiçoeiro. Sobreviveram em abrigos improvisados, compartilhando o pouco que tinham. A moral estava baixa. Durante uma missão de suprimentos, enfrentaram uma emboscada. "Protejam o caminhão", gritou Giuseppe enquanto lutavam. Conseguiram repelir o ataque, mas com perdas. Mário foi novamente ferido, desta vez mais seriamente. "Não posso perder você também", pensou Giuseppe. Mário foi evacuado para um hospital de campanha. "Vou ficar bem, Giuseppe", ele disse, tentando sorrir. Mas Giuseppe sabia que a guerra estava cobrando um preço alto nele. Sua recuperação foi lenta, e a ausência dele era sentida por todos. Enquanto Mário se recuperava, Giuseppe liderava mais missões. Numa delas, foram designados para proteger uma aldeia estratégica. "Não deixaremos ninguém para trás", prometeu aos moradores. A batalha para defender a aldeia foi feroz e prolongada. A defesa da aldeia foi um sucesso, mas com muitas baixas. "Pagamos um preço alto", disse um dos soldados. A visão dos civis agradecendo trouxe algum consolo. Sabiam que sua luta estava fazendo a diferença, mas a um custo terrível. Mário voltou ao campo, ainda mais determinado. "Não posso ficar de fora", ele disse. Juntos, planejaram uma ofensiva para capturar um comandante inimigo. "Isso pode mudar o curso da guerra", disse seu comandante. A operação foi arriscada. Conseguiram capturar o comandante inimigo, mas não sem dificuldades. "Foi uma vitória importante", disse Mário. Mas cada vitória vinha com perdas dolorosas. O moral estava baixo, mas a esperança ainda ardia em seus corações. Sabiam que o fim estava próximo. Durante uma patrulha, encontraram uma mina terrestre. "Cuidado", gritou Giuseppe, mas foi tarde demais. A explosão os jogou no chão. "Estou bem?", perguntou, atordoado. Mário estava ferido, mas vivo. Mais uma vez, a guerra lembrava-lhes de sua brutalidade. A cada dia, a guerra se tornava mais intensa. Receberam ordens para avançar em território inimigo. "Isso é suicídio", murmurou um soldado. Mas não tinham escolha. Avançaram sob fogo pesado, cada passo um desafio. A determinação os mantinha em movimento. Durante o avanço, foram cercados. "Não podemos recuar", disse Mário, resoluto. A luta foi desesperada. "Mantenham a linha", gritou Giuseppe. Conseguiram romper o cerco, mas com grandes perdas.
A exaustão e o desespero eram palpáveis. Mário foi novamente ferido. Preciso de um médico, gritou Giuseppe, segurando-o. A evacuação foi caótica, mas conseguiram. Cada ferimento parecia levar um pedaço dele. Vou ficar bem, ele insistia, mas Giuseppe sabia que a guerra estava cobrando um preço alto demais. A guerra estava no auge e cada dia era uma luta pela sobrevivência. Foram designados para destruir uma ponte vital para o inimigo. Não podemos falhar, disse seu comandante. A missão foi um sucesso, mas voltaram com menos homens. Mário, ainda ferido, insistia em lutar. Não posso deixar vocês, dizia. Sua determinação era inspiradora, mas preocupante. A cada batalha, temiam por sua vida. Mas ele nunca desistia, sempre na linha de frente, liderando com coragem. Receberam ordens para defender uma colina estratégica. Eles não vão passar, disse Mário. A batalha foi intensa, com ataques contínuos do inimigo. Segurem a posição, gritou Giuseppe. Conseguiram repelir os ataques, mas com perdas significativas. Mário foi atingido gravemente durante a defesa. Não me deixe, implorou Giuseppe. Os médicos fizeram o possível, mas sua condição era crítica. Lute, Mário, sussurrou, segurando sua mão. A guerra estava quebrando-os, pedaço por pedaço. Durante a recuperação de Mário, a guerra continuava implacável. Receberam ordens para uma missão de sabotagem. Isso pode acabar com a resistência deles, disse o comandante. A operação foi perigosa, mas conseguiram. Voltaram exaustos, mas vitoriosos. Mário, ainda em recuperação, queria voltar à luta. Preciso estar lá com vocês, insistia. Mas sua condição era frágil. Descanse, Mário, pediu Giuseppe. Cada dia era uma luta interna para ele. A guerra estava afetando-os profundamente. Receberam notícias de uma ofensiva final. Isso pode acabar com a guerra, disse seu comandante. O plano era arriscado, mas a esperança de paz os motivava. Avançaram com tudo o que tinham. A batalha final foi a mais feroz que já enfrentaram. Mário, contra as ordens médicas, juntou-se a eles. Não posso ficar de fora, disse, com determinação. Lutaram lado a lado, como sempre. A ofensiva foi brutal, mas conseguiram romper as defesas inimigas. A vitória estava ao seu alcance. Durante a ofensiva, Mário foi atingido mortalmente. Giuseppe, continue, sussurrou, antes de falecer. A dor era insuportável, mas a vitória estava próxima. Por Mário, gritou Giuseppe, liderando o avanço final. Cada passo era uma homenagem ao seu amigo. A guerra finalmente terminou, mas as cicatrizes permaneciam. Voltaram para casa, exaustos e marcados. Nunca esquecerei, disse Giuseppe, olhando as fotos de Mário. A paz tinha um sabor amargo, mas sabiam que seus sacrifícios não foram em vão. Giuseppe dedicou-se a honrar a memória de Mário e dos outros caídos. Cada dia é uma homenagem, dizia. Envolveu-se em projetos de memorialização e apoio a veteranos. A guerra havia terminado, mas sua luta para manter viva a memória continuava. Mário, mesmo em sua ausência, continuava a inspirar Giuseppe. Ele me ensinou a nunca desistir, dizia. Cada ação era uma tentativa de viver de acordo com os ideais de seu amigo. A guerra havia moldado suas vidas para sempre. Giuseppe compartilhava suas histórias com jovens, ensinando-lhes sobre coragem e sacrifício. Nunca esqueçam o preço da paz, dizia. Sua vida tornou-se um testemunho vivo das lições da guerra. Cada palavra era uma homenagem aos seus camaradas. O inverno trouxe novas reflexões. O tempo passa, mas as memórias permanecem, dizia Giuseppe, observando a neve cair. A guerra havia terminado, mas os sonhos e promessas feitas no campo de batalha ainda o guiavam. Mário sempre estaria com ele. Giuseppe ajudava veteranos a se reintegrarem na sociedade. Não estão sozinhos, dizia.
Suas próprias lutas davam-lhe a compreensão necessária para apoiar os outros. A guerra tinha deixado cicatrizes profundas, mas também fortaleceu sua determinação. Recebeu várias condecorações por sua bravura, mas para ele, a maior honra era lembrar e honrar seus amigos. Cada medalha é por eles, dizia. O valor dos sacrifícios feitos no campo de batalha nunca deveria ser esquecido. A paz tem um preço alto, Giuseppe dizia aos jovens. Precisamos valorizar e proteger isso. Suas histórias eram uma maneira de manter viva a memória dos caídos. A cada relato, ele revivia os momentos de coragem e sacrifício. No aniversário do fim da guerra, Giuseppe liderava uma cerimônia de lembrança. Por aqueles que não voltaram, dizia, emocionado. Cada ano, a cerimônia se tornava mais significativa. A guerra havia terminado, mas a luta pela memória continuava. Giuseppe escrevia suas memórias, desejando que as futuras gerações entendessem o verdadeiro custo da guerra. Isso é para vocês, dizia ao olhar as fotos de seus camaradas. A escrita era uma forma de processar seu luto e honrar seus amigos. A vida após a guerra foi uma luta constante para encontrar propósito e paz. Cada dia uma batalha, Giuseppe confessava. Mas ele encontrava força nas lições aprendidas e nas amizades forjadas. A resiliência era sua maior arma. Mário sempre estará comigo, Giuseppe dizia, olhando uma foto antiga. As memórias dos momentos compartilhados lhe davam força. Mesmo após a guerra, a amizade deles continuava a guiá-lo. Cada decisão era influenciada pelo legado de Mário. Giuseppe envolveu-se em projetos de paz, trabalhando para evitar que outros passassem pelo que ele passou. A paz é nosso maior tesouro, dizia. Usava sua experiência para educar e inspirar os outros. Sua luta pela paz era incessante. As noites eram preenchidas com lembranças e sonhos. Nunca esquecerei, dizia, segurando um velho medalhão de Mário. As cicatrizes físicas e emocionais eram profundas, mas ele as usava como um lembrete constante de sua jornada e sacrifícios. Giuseppe encontrou consolo em compartilhar suas histórias com sua família. Vocês precisam saber, dizia. Seus netos ouviam atentamente, entendendo a profundidade dos sacrifícios feitos. A história de Giuseppe era agora parte da história deles. A guerra me ensinou o valor da vida, Giuseppe refletia. Cada momento de paz era um presente precioso. Ele vivia com a consciência de que cada dia era uma vitória sobre as adversidades passadas. Seu legado era de coragem e resiliência. Nos dias finais, Giuseppe sabia que havia cumprido sua missão. Vivi por eles, dizia. Cada ação, cada palavra, era uma homenagem aos que ele havia perdido. A paz que ele encontrou em sua vida foi um tributo aos sacrifícios de seus camaradas. Giuseppe faleceu cercado por sua família, sua história bem conhecida e valorizada. Seu legado de coragem e sacrifício continuaria a inspirar as futuras gerações. A guerra pode ter terminado, mas a memória e as lições vividas por Giuseppe nunca se apagariam. E assim chegamos ao fim de mais uma linda história. Se você gostou, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E se você quiser a segunda parte da história, escreva nos comentários. Segunda parte.